tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz, aqui em São Tomé das Letras. Nesse nosso ciclo de encontros, nesse ciclo de palestras, o tema que nós escolhemos hoje é o androide e o rebelde. Por que esse tema, esse título? Na verdade, nós vivemos numa sociedade onde o ser humano foi transformado em máquina. Ele foi transformado simplesmente num robô, num androide, né, programado para servir o sistema de consumo. Não importa se o empregado é um empregado de baixo escalão dentro de uma empresa, como a gente fala, ou os empregados de alto escalão, engenheiros, diretores, né, administradores, essa coisa toda. No entanto, todos nós somos programados dentro de uma filosofia social, né? A sociedade criou um modelo de existência e defende a unhas e dentes esses modelos, né? O capitalismo, o comunismo, quando tentou implantar aquela guerra entre os dois ideais políticos, a propriedade, o poder, todas essas questões, a sociedade criou esses modelos. E todo mundo que estuda história sabe que esse processo vem desde a antiguidade, com os imperadores, com os impérios, com os conquistadores, né, com os invasores, né, aquela coisa toda. Sempre o mais forte oprimindo os mais fracos, e esses mais fortes sempre criando um exército, uma política, levando as pessoas a entrar no exército, a ir para a guerra em prol de bens materiais. Durante toda a história da civilização, nós vivemos esse tipo de coisa. E hoje nós estamos num momento planetário muito importante para a nossa civilização, que é um momento único na história de nossa civilização, onde nós temos o poder de olhar através dos nossos monitores, acesso a todo o conhecimento da humanidade. Tudo que está acontecendo agora, em qualquer ponto da Terra, nós estamos conectados com esse canal de informação. Então, o homem foi programado pelo sistema ideológico, político, pelos sistemas educacionais também, porque as universidades, hoje, o que elas fazem? Elas formam os indivíduos para o sistema de consumo. Nesta sociedade, a alma está morta. Não existe o espírito. Não existe vida após a morte. A própria ciência, ela é construída dentro de um modelo totalmente materialista. Um modelo onde a consciência e o espírito inexiste. A própria psicologia dentro das universidades não admite você falar em vida após a morte, em uma interferência de espírito, um contato com o espírito, né? Os médiuns sensitivos paranormais, isso não existe para a psicologia, isso é esquizofrenia. É uma doença. Você está entendendo? Então, eu vou tentar explicar de onde vem o rebelde nessa história. Então, o que é o normal? O normal é o androide, aquele cara que acorda às 7 horas da manhã, ou às vezes até 5 horas da manhã, esperta o relógio, ele liga, toma um cafezinho dele e vai para a indústria. Vai para o seu serviço. Chega lá, ele cumpre a programação a qual ele foi feito. Se ele for um engenheiro, ele vai cumprir um engenheiro. Se ele for um técnico, ele vai ser um técnico. Se ele for um dentista, ele vai ser um dentista. Se ele for um administrador, ele vai ser um administrador. Então ele cria, ele vai trabalhar o dia todo em função daquela programação que ele recebeu. Ao final do dia, acaba o expediente, ele volta para casa cansado, esgotado, chega lá, janta, ou liga uma televisão, novela, tal, notícia, economia, você vê que as notícias do jornal são economia, o interesse é economia, é política, é dinheiro, é economia, porque o dólar subiu, porque o dólar baixou, porque as bolsas de valores, não sei o que tem, a preocupação do ser humano é essa. Percebam, se você liga a televisão, alguém está preocupado com o espírito, com a alma, com o teu ser, com a tua transcendência. Para a nossa sociedade, comprar é o objetivo, ter dinheiro, muito dinheiro. O objetivo é ganhar dinheiro, é ser rico. E esses ideais, para serem defendidos por uma nação, por uma civilização, eles têm que criar
um mecanismo de doutrina, de doutrinação dos seus indivíduos. Agora, quando, né, ao longo da história, nessa época mais moderna, nós vamos falar de um movimento que aconteceu, a grande rebeldia. Então, a nossa palestra de hoje tem o título O Androide e o Rebelde. Eu quero, ao final dessa palestra, perguntar a vocês o que vocês pretendem ser daqui para frente, um androide ou um rebelde? Certo? Quem de vocês assistiu um famoso filme, que eu também estou tirando esse tema, o chamado Blade Runner, o Caçador de Androides, com Harrison Ford? É um filme clássico de ficção científica. Esse filme é o seguinte: os androides estão numa época, 2000 e tanto, na Terra. Os androides são perfeitos, eles são humanos, eles são produzidos em laboratório como seres humanos, biológicos até. Só que eles são produzidos assim, adultos, certo? E aí, o cara que produz, a indústria que produz esse androide, programa aquele androide, né? Bota um programa nele, que quiser programar para ser um engenheiro, para ser um operário, qualquer coisa. Ok? Então, esses androides, chega um momento que esses androides começam a se rebelar. Eles se rebelam. E o chefe da rebelião dos androides é o Rutger Hauer, né? Aquele loirão e tal, né? Que faz muitos filmes de ação. Aí, o interesse dele é encontrar o seu Criador, encontrar a sua razão de viver, a sua razão de existir. Olha que louco. Por que ele se rebelou no final, entendeu? Ele não queria mais ser cumprir aquele programa. Só que neste filme, né, o dono dele coloca no programa dele, né, no gene, né, naquela manipulação genética, o dia que ele vai morrer. O dia que ele vai parar, que vai ser desativado. Então, eles ficam loucos para saber quando que eles vão morrer. Quando que eles vão ser desativados. O que significa parar. Ele quer encontrar o Criador. Eles vão em busca do Criador, que é o único cara que pode desativar a morte, transcender a morte. O filme se torna muito parecido com a nossa busca. E o Harrison Ford, ele é um policial que caça para o governo esses androides rebeldes. E mata, para destruir, porque não pode ter rebeldia, não pode ter rebelião. Ninguém pode sair fora do sistema. Só que o filme vai andando, de tal maneira, né, que ele encontra uma androide muito bonita no filme, uma menina muito linda, que é de última geração. Os caras implantaram até memória de infância nela. Ela acha que ela é gente, ela não sabe que ela é androide. Ok? Ela não sabe que é androide. E a grande sacada do filme é que ele se apaixona por essa androide, o Harrison Ford, e no final ele era para matar ela, mas ele não mata ela, ele foge com ela por amor a ela. Só que nessa jornada ele descobre que ele também é um androide que foi programado para caçar androides. Ou seja, a pessoa está tão influenciada no negócio da sua vida que ele acha que ele é uma pessoa normal e se esquece que é um androide. Então, por isso que esse filme teve uma repercussão, porque na nossa sociedade, nós somos os androides. Nós somos aquele que acorda de manhã, vai na indústria, fica martelando o dia inteiro, naquele serviço repetitivo, volta para casa e desliga a máquina. Entendeu? E não temos nenhuma busca transcendental, nenhuma transcendentalidade. Né? Por isso que eu vou fazer uma palestra, né, bem em cima desse contexto também, em cima da ideia do Raul estava certo. Esse é o título da palestra. Porque o Raul Seixas é o cara, né, que surgiu numa época, que eu vou falar agora, que vai questionar esse way life, esse modo de viver. Ok? Então, na década de 60, no mundo, começa a acontecer na década de 60, começa a acontecer o famoso movimento hippie. Né? Esse movimento hippie foi, presta bem atenção, a grande rebeldia. Então nós vamos começar discutindo, mostrando esse lance aqui. A grande rebeldia.
a grande rebelião. E nós vamos conversar para ver onde eles erraram e aonde a gente não deve errar, que a gente tem que fazer essa revolução de novo, mas de um outro jeito. Então, o que aconteceu na década de 60 com o movimento hippie no mundo? Principalmente nos Estados Unidos, na Europa. Não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos, os jovens de 18, 19, 20 anos estavam sendo convocados para morrer no Vietnã. Então, a guerra do Vietnã. Sem contar que já tinha saído de uma guerra da Coreia, certo? Uma guerra contra a Coreia, aquela coisa toda que dividiu as duas Coreias, né? Os Estados Unidos estavam metidos no meio, todo mundo. Era aquela briga da Guerra Fria, a famosa Guerra Fria no mundo, certo? Rússia, Estados Unidos, as ideologias comunistas de um lado e a ideologia capitalista do outro. A ideologia comunista mais fortemente enraizada no materialismo, né? No sentido, religião é ópio do povo, não pode falar em alma, em espírito, nada, o indivíduo tem que trabalhar, blá, blá, blá. Um outro modelo social, mas distanciado do espiritual. E o capitalismo ocidental, aquela coisa que a gente está acostumado a ver, pode ter religião, mas é uma religião que não influencia praticamente em nada. Né? Então, começou a grande rebeldia. O que aconteceu? Os jovens americanos eram convocados para ir morrer sem sentido, numa guerra sem sentido, para defender interesses de industriais, de políticos e de setores da sociedade que mantinham escravos o sistema Way Life of America. Então, os jovens da época hippie, eles fizeram a grande rebeldia, a grande rebelião, certo? Como é que foi essa grande rebelião? Nós vamos tentar enumerar aqui. O que eles fizeram, tá? Primeira coisa, o lema dessa revolução: paz e amor, não a guerra. Esse era o lema. Era o famoso pilar que eles criaram um símbolo na época, e o símbolo era assim, ó. O símbolo hippie da década de 60. Ou seja, os 3 pilares: paz e amor e não a guerra. Bom, o que é que esses jovens fizeram de importante nessa grande revolução? Vamos enumerar. Primeiro, todos os grupos repressores que criavam a formatação do Android, eles chutaram. A primeira coisa, sair de casa. Ou seja, libertar-se dos pais, que é a primeira figura repressora. Aí os jovens de 16, 17, 18 anos abandonavam suas casas, abandonavam suas famílias. 2, iam montar comunidades, eles iam morar em comunidades, ou comunidades alternativas, ou juntavam, esses jovens que estavam na época, alugavam uma casa, viviam de artesanato, depois como eles sobreviviam é outra história. E muitos eram ricos, muita gente, e tinha gente pobre, e era uma mistura geral. O movimento era muito legal. 2, abandonavam o trabalho, largavam tudo o que estava fazendo. Empresa, negócio, eu vou mudar totalmente de vida. 3, escola. Então, os pilares da sociedade fundamentada da programação do Android. Ou seja, seus pais te programam, que vem de uma programação antiga, reprime você, e você tem que ser assim. O trabalho, a escola que programa você para o trabalho. Então, esses jovens romperam com essas 3 pilares da sociedade moderna. E foram em busca de novos ideais, de uma nova ordem social, uma nova ordem mundial. Vocês podem ver um festival de rock, e a música era o alimento filosófico, certo?
Então o rock, o pop rock na época, então as grandes bandas, eles eram os grandes intelectuais deste movimento hippie. Inclusive, existe um dos cantores da época, vivo até hoje, que é um dos cabeças do movimento hippie da década de 60, era o Bob Dylan. Então, o Bob Dylan era o cara que tem as letras, toda a contracultura, toda contra a sociedade. Ele foi um dos caras que alavancou esse movimento nos Estados Unidos. Os Beatles, na Europa, certo, fazendo essa grande contracultura, né, mudando todos os valores, mudando todos os patamares, ele brincava com a sociedade inglesa. É engraçado, né? Os repórteres, quando iam entrevistar os Beatles, né, eles faziam o seguinte, presta atenção, né? Chegava assim o repórter da revista tal, ou TV tal, né? Falava, Ringo, o que você acha, né, da atual sociedade política atual, hoje queria ver a postura deles, né, tal, da guerra, eles paravam assim, não, mas por quê? Sabe o que acontece? Não, né? Aí ele virava pro Ringo, né, pro outro cara da banda, não, mas você viu, né? Não, o feijão tá caro pra cacete, deixava o repórter falando sozinho, não respondia mesmo, ignorava, os caras ficavam putos com eles, entendeu? Eles pegavam todos os símbolos de status, aquela coisa, por isso que ele pegou o Rolls Royce, né? Pintou de amarelo, cheio de florzinha, isso aí pros ingleses era um caos, cabelo comprido, tal, saca? Então os caras quebraram toda aquela ordem estabelecida, aquela programação estabelecida que você tinha que agir e ser desta maneira. Eu gostaria que vocês assistissem um filme muito bom, que retrata claramente esta época. Na verdade, ele começou como um musical na Broadway, nos Estados Unidos, e depois se transformou num filme musical, que é o musical da época da Broadway, que retrata bem essa grande rebeldia dos jovens, chamado Hair, a famosa peça Hair, né? A famosa peça Hair, ela é muito bonita, que vai discutir exatamente isso que nós estamos falando. Então, a peça Hair e o musical dirigido por Milos Forman, né, um cara que a gente conhece bem dentro do setor musical, de empreendimento de shows americanos, um cara muito famoso, né? Então, o Milos Forman produz. Então, como é que começa esse filme? Esse filme começa assim, ó, vocês vão ver. Ele dá início numa fazenda no interior dos Estados Unidos. Um jovem que mora na fazenda, que trabalha naquela vida americana tradicional, ok? Ele é convocado para a guerra do Vietnã. Então ele está se despedindo dos pais, da mãe, com a malinha dele, na beira de uma estrada, esperando o ônibus para ir se alistar. Para ir para a guerra do Vietnã, para ir morrer no Vietnã. Então ele pega, o começo é assim, ele pega esse ônibus, espera dos pais chorando, a mãe chorando, e ele vai. Aí, quando ele chega na cidade, já começa a tocar aquela famosa música, Age of Aquarius. Certo? When the moon will live in 7 stars, and Jupiter align with Mars, a se alinhar com Marte, Júpiter se alinhar com Marte, e chega a era de Aquário. Entendeu? Então começa a cantar. Então a música, porque é um musical, certo? Então sempre voltaram com as músicas. Aí ele chega exatamente quando o ônibus está chegando na cidade tocando essa música, tem um grupo de hippie na praça, dos hippies, todos eles queimando o cartão de alistamento militar. Isso para os Estados Unidos é uma afronta total, certo? Então esses jovens estão queimando o cartão de alistamento militar numa forma. Vocês têm que prestar muito bem atenção nisso, porque eles estão queimando o cartão de alistamento. Ou seja, aí o que acontece? A peça vai mostrar o seguinte, este jovem chega e encontra esses hippies e começa a conviver com esses hippies. E esses hippies é que vai mudar a cabeça dele, falar, porra, você vai morrer para quem? Não, então a discussão ocorre toda aí, entre esse cara que é o quadrado e esse cara que é o hippie. E acontece, nesta total revolução, todos os elementos repressivos, né, são retirados. Os jovens, as meninas encurtam a saia, a famosa época da mini saia, e sexo livre. A rebelião sexual aconteceu aqui também. A revolução sexual, nós não podemos deixar de ver, a chamada revolução sexual. A grande libertação da mulher, a grande revolução da sociedade. E nesse filme da peça Hair vai retratar bem essa revolução sexual também. Vocês vão ver que esses jovens, os hippies, eles moram na rua,
Vive. Aí vocês vão ver que depois, com o tempo, eles vão criar comunidades alternativas. Muitos criaram comunidades alternativas em fazendas, em sítios, foram viver. Em Los Angeles, na Califórnia, tem um bairro, até hoje existe o bairro hippie lá, que eles preservam a cultura, eles criaram uma rua, um bairro só, eles alugavam as casas e foram todo mundo para lá, entendeu? Criaram as repúblicas, todo mundo morava em coletividade, dividiam tudo, começavam a viver de artesanato, de roupa, de arte e tal, e buscando seus próprios ideais, sua própria maneira de ser e de existir. Um dos festivais que vai retratar toda essa época, essa geração, é o Festival de Woodstock. Vocês podem assistir o Festival de Woodstock também, vocês vão ter uma noção. Né? Fomos no Festival de Wood. Né? Nem sei como é que escreve direito isso aqui, viu, gente? Se eu errar, deve ser assim. Deve ser assim, não sei. Né? Então, o Festival de Woodstock, nos Estados Unidos. Tá? Então, vocês vão ver todos os jovens pelados na cachoeira, todo mundo pelado, todo mundo nu, aquela contracultura, os repórteres entrevistando, as televisões, as bandas de rock tocando, certo? Ok? Bom, então, neste momento, gente, a gente poderia fazer a grande revolução. Mas houve um grande problema. Eles não tinham para onde ir. Eles não sabiam para onde ir. Eles não tinham um líder espiritual, um líder que os levasse a uma transformação profunda interna. Não existia. Então, esses jovens, né, na época, as drogas não eram proibidas. Ok? Elas não eram proibidas. Inclusive, na época, a droga mais usada era o LSD. Essa droga, ela era perfeitamente, não tinha proibição nenhuma, inclusive os grandes cientistas, os psicólogos das universidades americanas, estudando a ação dessa droga, tal, essa coisa toda. Então, essa droga era uma droga, não era ilícita. Então os jovens se reuniam porque eles estavam procurando estados alterados de consciência, uma transcendência. Então, fumavam maconha, e o LSD fazia aquelas viagens loucas, saca? E o indivíduo achava que estava indo para uma transcendência, para um estado elevado de consciência. Tá? Inclusive um dos grandes papas dessa época, professor universitário, que estudava os efeitos do LSD como droga de transformação da consciência, de elevação da consciência, ele percebeu que não levava isso, só levava loucura e tal. Né? Inclusive esse professor se transformou atualmente num dos grandes divulgadores da cultura indiana, de mestres indianos, dessa busca interna através da espiritualidade. Tá? Muito bem. Então, o que acontecia? Acontecia que não existia espiritualidade. Era um movimento de libertação, mas eles não tinham para onde ir. Porque, na verdade, eles também fugiram da chamada igreja. Né? A igreja, o que era a igreja na época? A igreja era mais uma dessas fontes repressoras. Que eles tentavam se libertar, ao padre, ao sacerdote, tem que ser assim, aquela coisa quadrada, eu não quero sair disso. Inclusive, teve uma época, vocês devem perceber muito bem, principalmente nos Beatles, os Beatles chegou a uma época que eles perceberam que a capacidade que eles tinham de influenciar o mundo e a mente do jovem era tão grande que eles não sabiam, eles começaram a sacar a responsabilidade deles como agentes dessa grande transformação. E eles estavam vendo também que eles não levavam ninguém a nada. Por isso, aí chegou uma época que o John Lennon, o George Harrison principalmente, que eram os intelectuais da banda, tal, falaram, o negócio é o seguinte, nós precisamos... Bicho, nós estamos mais famosos que Jesus Cristo. Nós estamos influenciando a humanidade muito mais que Jesus Cristo. E nós estamos ensinando o quê? Levando para as drogas, para se matar no palco, porque os caras começaram a morrer de overdose no palco, vocês sabem disso, os grandes líderes do movimento musical, Jimi Hendrix, Janis Joplin, tudo com 27 anos morrendo. Pô, a gente não está criando uma revolução e levando o ser humano a uma condição maior, melhor. Nós estamos fugindo de uma sociedade, que era essa sociedade autodestrutiva, que usava as pessoas como robôs, como androides, mas nós rebelamos disso, mas nós não estamos sabendo para onde ir.
Foi nessa época que eles foram para a Índia, George Harrison e John Lennon foram para a Índia buscar ajuda de gurus indianos. E eles trouxeram para a Inglaterra o Maharishi Mahesh Yogi, que era o grande guru dos Beatles, né, que criou um movimento. Aí vocês vão entender que aí começa a ter uma influência indiana os discos dos Beatles, as músicas. Você vai ver que os Beatles colocam cítara nas músicas, traz o Ravi Shankar para tocar junto com a banda, fazer um som. Tem muitas gravações com esse cunho mais orientalístico na banda, né? Até que eles percebem que a banda acabou, o sonho acabou, e cada um vai para o seu lado. George Harrison continua aquele pacifista, aquele indivíduo com a Yoko Ono, né? Até que eles dizem que ficaram 3 dias fazendo sexo e amor na cama, lembra? Filmado, paz, amor e não a guerra, esses movimentos todos. Então, eles tinham um poder e uma influência muito grande de mudar a sociedade, de mudar os valores, de mostrar outros valores. Né? Tem até a história que eles ficaram uma semana na cama, dormindo, fazendo amor e não a guerra. Não, nós fazemos amor e não a guerra. Entendeu? E as televisões iam entrevistar ele na época. Então eles tinham uma força muito grande de influenciar essa sociedade. Mas qual foi o grande erro deste movimento? Não foi a rebelião. A rebelião foi a coisa mais sensacional, provando que é possível fazer uma revolução, é possível se libertar do sistema ideológico capitalista que existe aí, e é possível sobreviver também, e ninguém vai morrer de fome. Os hippies, ninguém morria de fome, todos sobreviviam, e sobreviveram. A chamada contracultura. Mas para onde foi? Qual que é o resultado disso? Né? Então eu até brinco, né? Aqui em São Tomé, você anda por aí, tem muito... O hippie de hoje é o bicho grilo, né, que a gente chamou hippie que não deu certo. Porque ele não teve uma história de evolução. O movimento hippie, aí o que aconteceu? As grandes autoridades americanas, elas perceberam que se esse movimento continua e forte, quebra a sociedade americana, quebra a sociedade ocidental. Ia quebrar a sociedade ocidental. Porque a próxima geração seria o quê? Quem queria nas escolas? Ninguém ia mais para a escola, ninguém ia ser mais engenheiro, ninguém ia mais produzir. Os americanos criaram uma maneira de destruir esse movimento pela raiz. Isso aqui, injetando droga. O próprio governo americano injetava droga no movimento, deixava a droga fluir abertamente, não reprimia, não tinha repressão, para destruir a capacidade desses líderes de comandar essa revolução. Aí o que aconteceu? O tempo foi passando, os jovens foram morrendo, os líderes intelectuais foram morrendo, não havia intelectuais, não havia quem pudesse sustentar essa filosofia. O filho desses hippies começaram a sair fora e voltar à sociedade, e hoje você diz, não existe mais, hoje a sociedade voltou ao que era antes da década de 60. Os jovens com o ideal, ir lá lutando agora no Golfo Pérsico, né, tudo lá, os soldados americanos, não tem mais o questionamento, acabou. Hoje você pega uma música, a letra das músicas é uma merda. Não existe mais uma letra de contracultura, uma revolução, um ideal filosófico nas músicas. As bandinhas são horríveis. Eu que sou música, né, a gente sabe disso, as bandas são horríveis, as letras são terríveis. Ou seja, não existem mais líderes. Os gurus das pessoas, vai lá no Rock in Rio, você vai ver que líder que são, né? Que mensagem que ela está dando para os jovens. Nenhum, os jovens são vazios. Eu que sempre lidei com jovem na minha vida, sempre fui professor de cursinho, né? Trabalhei com a juventude o tempo todo. Eu sei, os jovens são vazios hoje. Eles não têm ideais por que lutar. Nessa época da contracultura, não. E os jovens enfrentaram essa revolução e saíram a campo, romperam com todo o sistema. Agora, se existisse uma direção espiritual, se o foco fosse uma transformação espiritual, o planeta não era mais o mesmo. Então, esta deve ser a verdadeira revolução aquariana. Porque, eu digo a vocês, se vocês não fizerem essa revolução, mesmo que ela seja individual, interna, o mundo vai para uma terceira guerra nuclear. E não tarda a acontecer. Você vê que os conflitos humanos são terríveis. Os conflitos no Oriente Médio, entre palestinos e judeus, não tem solução. Ali a solução é uma guerra.
Os judeus não vão permitir um Estado palestino, né? E os palestinos não têm força nenhuma militar para contra-atacar contra o Israel. O Irã e os países árabes que apoiam, mais cedo ou mais tarde, quer ver Israel fluir do mar. Para hora que eles tiverem uma arma nuclear pronta e ativa, eles vão fazer uma guerra terrível contra Israel. Aí é o estopim para o mundo, né? O petróleo está ali, a energia está ali, né? E vocês estão vendo que o mundo está todo focado numa guerra, a guerra é por interesses militares, petróleo, a Líbia foi, sabe, os países ocidentais atacaram a Líbia, tá para tirar o... Porque aquele cara já estava enchendo o saco, não comercializava mais direito com o Ocidente, e o petróleo do Líbia é um dos petróleos mais ricos que existe, que a Europa depende dele. Então, se a Europa depende do petróleo líbio, vamos meter a mão aí, vamos controlar, vamos botar quem nós quer controlando esse país. Mas se é um cara que já é de esquerda, que não afronta os ocidentais, acabou. Eles vão lá e derrubam, tiram fora e botam quem eles querem lá. É o que aconteceu no Afeganistão, é o que aconteceu com o Paquistão, essa coisa toda, a guerra do Iraque. A guerra do Iraque é uma guerra tipicamente de interesse. Quantas pessoas não foram lá morrer para defender esses ideais industriais, de poderosos? Você acha que você, como jovem, você vai lá dar sua vida para esse tipo de coisa? É isso que os jovens na época acordaram na guerra do Vietnã. E esses jovens na época de hoje não acordaram. Falaram, não vou nessa guerra, que bosta. Né? Aí cria esse medo do terrorismo, cria o World Trade Center, o 11 de setembro, a América está sendo atacada, você precisa defender a América. Vocês vão ver o dia que a América for atacada realmente. Vocês vão ver o dia que a China se tornar a pedra no sapato do mundo ocidental, e está se tornando. Você vê a Europa quebrada, Estados Unidos quebrada economicamente, uma China rica pra caramba. Vendendo comércio para o mundo inteiro, a preço de banana, infiltrando em todo lugar e tirando a saúde de todas essas indústrias. Então a China, ela tem um poder bélico para enfrentar qualquer país ocidental. Em termos militares, em termos de armas nucleares. E aí vocês vão ver um grande conflito se instalar. Isso, estopim, pode acontecer no Oriente Médio, pode acontecer em qualquer lugar que haja interesses dessas grandes nações. Aí eu pergunto, de que lado você quer estar? Você prefere ser um rebelde que vai se rebelar agora? Veja bem, vamos colocar o nosso sentido agora dessa palestra, né? Você vai ter que ser um rebelde agora, né? Como Zorba o grego. Você vai se rebelar, mas para onde você vai? Para a luz. Mas que luz? Para a luz do Espírito. A grande sacada está aí. O foco dessa rebelião tem que ser a busca pela minha essência original, pelo meu ser, pelo meu espírito, pela minha alma morta, que a sociedade matou, que a sociedade destruiu e que a sociedade não permite que esse espírito renasça. Uma coisa muito importante, que nós estávamos até conversando, né, Fábio, antes aí. Essa revolução, ela não pode ter um líder. Não vá atrás de um líder, de um guru, de um mestre, entre aspas, ou de uma seita qualquer. Que hoje tem seita em torno de extraterrestre, nova era, fim de mundo, apocalipse. Está cheia, seitas apocalípticas, certo? No mundo inteiro, no Brasil tem muitas. Em cima de um guru que se diz o dono da verdade, que se diz o canalizador de ET, o canalizador de Jesus. Pô, no México, cara, tá passando um programa na Net Geo, né, na Net Geographic, né, sobre profecias da América Latina. Pô, tem um cara no México que se diz que é Jesus, né? Ele
E de para todo mundo na televisão, com canais de televisão, que eu sou Jesus que reencarnou, voltei, sou Avatar. E quer convencer todo mundo que ele é o Jesus que voltou. E aí o nosso Henrique Cristo, como é que fica? Eu falo, e o nosso Henrique Cristo? Como é que fica nessa história? Né? Quem que está com a razão? Quem que é o verdadeiro Jesus que voltou? Então, na verdade, você vai poder, essa revolução é uma revolução silenciosa. Você pode ter muita gente com você. Você pode estar em grupos até. Mas essa busca é solitária. Ok? É uma jornada para dentro de você, para a busca da tua essência, do teu ser. Você pode praticar uma yoga, praticar um tai chi, reunir grupos para debater, para conversar, para criar uma comunidade no campo, alternativa, sair fora, fazer as mudanças, essa rebelião social, eu largo tudo e vou viver de um outro jeito, de um modo alternativo, onde eu posso, a maior parte do tempo, ao invés de eu estar trabalhando numa indústria, a maior parte do tempo eu estou tendo tempo para ler um livro legal, para cuidar de mim, para praticar uma yoga, praticar um tai chi. E a sobrevivência, ela vem da mesma forma que a sobrevivência no mundo dos hippies aconteceu. Os hippies não morriam de fome. Vocês vão fazer uma pesquisa para você ver como os hippies sobreviviam. Trocou todo aquele luxo do dinheiro, da riqueza, do poder. Okay? Mas você tinha agora um outro ideal. Agora, só que o nosso ideal vai ser a busca interior, a busca espiritual. A busca de uma nova consciência, de uma nova era, de uma transformação planetária. Eu vou me conectar com as forças da luz. Você vai ser um indivíduo religioso, no sentido da palavra, porque você está buscando a religação da sua alma perdida, da sua consciência perdida. Esse é o verdadeiro sentido da religião. Porém, um religioso sem religião. Ok? Sem religião. As pessoas chegam para mim e perguntam, Laércio, você é budista? Você é taoísta? Você é espírita? Eu falo, eu não tenho nenhuma religião. No entanto, sou uma pessoa extremamente religiosa. Sou um espiritualista, um livre pensador. Eu não visto nenhuma roupa diferente, não boto nenhum manto, nenhum turbante na cabeça, nenhum traje especial. Eu sou apenas eu. A minha religião é uma religião inédita, é o lalaísmo. Meu nome é Lalá, não sei se vocês sabem. Laércio, meu apelido é Lalá, portanto, a religião fundada por mim é o lalaísmo, tanto que com anárquico apocalíptico. E só tem um seguidor, eu. Vocês estão me entendendo? Só tem eu de seguidor. É a seita única. E assim eu aconselho todos vocês que estão me ouvindo a criar a sua religião. O seu caminho. Você pode pesquisar, ler, estudar, participar de grupos, todos, mas nunca envolvidos totalmente com eles. Nunca vestindo a roupa deles. Sendo um livre buscador e um livre pensador para estar a qualquer momento onde você quiser estar. Ok? Livre de qualquer agente repressor, lembra? Porque se você criar uma seita por atrás do guru, você vai ter que ir lá ajoelhar, seguir regra, botar aquela roupa, acordar naquele horário todo dia, fazer todas aquelas coisas. Que talvez não seja um momento de libertação. O momento não é o momento de voltarmos às rédeas antigas, aos sistemas antigos. Né? Pode deixar ele, que ele está sozinho, ele fica quietinho. Pode deixar ele. Né, meu menino? Vem aqui com o papai, vem. Vem que você vai aparecer na filmagem. Né, meu menino? Vem aqui que você vai aparecer na filmagem com o papai. Abaixa a câmera aí, Sadal, porque ninguém está vendo o menino aqui. Viu, Sadal? Abaixa aqui para mostrar os garotinhos, que é o meu menino que está aqui. Ele veio visitar nós. Né, filho? Esse aqui é o Rashi. Né, filhão? Esse é o que cuida do nosso
no nosso sítio aqui, no nosso espaço aqui nas montanhas. É o guardião. É um dos guardiões. Então, voltando ao nosso assunto. Então, veja bem, você pode criar essa forma de buscar o seu conhecimento. Certo? Primeira rebelião é você tomar consciência, você nem precisa às vezes largar de tudo lá. Não, como os hippies fizeram, mas tomar a consciência de que você é esse androide, que você é esse escravo da sociedade. Ok? Quando você toma essa consciência, fica muito mais fácil você criar um tempo para ir em busca da espiritualidade. Porque a sociedade, ela criou um mecanismo de tal forma repressor. Olha, você sabe que o modelo das universidades brasileiras é uma cópia dos modelos da universidade americana. A universidade americana e ocidental, elas criaram um mecanismo de impedir, presta atenção, que os jovens pudessem se integrar, conversar e criar esses movimentos, como o movimento da década de 60. Principalmente em movimentos políticos, discutir política. Então, as nossas universidades modernas, elas são construídas assim. Primeiro, tira a universidade da cidade. Cria a ideia de campus universitário. Certo? O que é campus? Vai lá no meio do mato a faculdade. Primeiro, para que tudo que acontece dentro da universidade não influencie a sociedade, não influencie a cidade. Então, o modelo é de tirar as universidades da cidade, do contato com a população, com as pessoas. Então, criou-se uma coisa chamada campus universitário. O governo, todas as universidades do governo, elas são assim. Você vai ver que é uma fábrica de androides. Depois, subdividiu o conhecimento de uma tal forma onde ela não pudesse se integrar. Ou seja, vai na Unicamp, qualquer faculdade criada no campus, elas são construídas assim. A matemática fica aqui, parede da matemática, a biologia fica aqui, a medicina fica lá, e jogada no canto mais profundo, o pessoal que vai estudar, por exemplo, o pessoal das ciências humanas, sabe? Que vai estudar psicologia, que vai estudar, por exemplo, ciências sociais, política, essas coisas, sabe? Entendeu? O quê? Esses jovens aqui não podem cruzar com os da medicina, não podem interagir, eles não podem interagir. Que se eles começam a interagir, cria os movimentos de discussão, de debate, de conversa, de ideais, a coisa pode começar a complicar. E o governo precisa manter o controle dos jovens. Eu preciso formar os jovens para que eles façam o que eu quero. Por isso que na década de 60 no Brasil era um problema, né? Porque os jovens não queriam fazer o que o governo queria. Os jovens queriam criar uma revolução, que era a Revolução Comunista, que eram os ideais comunistas. Então o governo deu um jeito de não permitir que os jovens fizessem essa revolução. Então o jeito era criar essas divisões. Regime militar, aquela coisa toda no Brasil, né? Modelo universitário vai ser assim, o reitor é alguém que o militar coloca, né? Indicado, você não elege, e vai seguir essas regras, e não permita que os alunos se encontrem. Eu sei porque eu estudei nessa época, estudei na época de 70, da década de 70, bem no regime militar. Eu sei como é que é, os padrões, como é que é. Eu estava na física, eu nunca tinha contato com gente da medicina, com gente da humanidade. Não tinha contato, nós não tínhamos contato. E outra, eles criam uma carga horária tal que o indivíduo não tem tempo para olhar do lado, nem pensar em qualquer outra coisa que não seja estudar e fazer aquilo que tem que ser feito. A carga horária é tão pesada e a quantidade de trabalho, você não pode pensar em outra coisa, você tem que ficar ali. Então, você se programa como androide. O físico que faz física, ele não entende nada de política, ele não entende nada de espiritualidade, ele não entende nada de esporte, né? Ele fica no indivíduo, que ele pega a malinha dele, a bolsinha dele, ele anda assim nos corredores da física. Um débil mental, ou seja, corporalmente destruído, porque ficou a vida inteira só sentado estudando, não pega mulher nenhuma, porque físico não pega mulher nenhuma. A gente brincava até na física, né? Porque geralmente os físicos são aquele cara feio, torto, desenganado do resto da sociedade. Que os jovens bonitos foram para a educação física, foram para a engenharia.
Então, sobra o canto lá. Entendeu? Então, aí, esses indivíduos são formados. Aí, quando os melhores notas, é engraçado isso, que quando chega no terceiro, quarto ano, vem o INPE, vem certos institutos, certos lugares, ver quem é os melhores físicos, quem é os melhores alunos. Para dar bolsa de estudo para os caras, para meter a mão nesses caras, levar esses caras para trabalhar para o regime militar, trabalhar no INPE, trabalhar em projeto que é de interesse deles. E não interesse meu, eu como aluno. Eu era um cara que eu adorava astronomia, adorava cosmologia, certo? Eu adorava ET, adorava discutir tudo isso e tal. Mas chegava na universidade, não tinha ninguém para debater esse assunto comigo. A pessoa, não, isso é proibido, isso aqui, você está louco. Foi um dos motivos pelos quais eu fiz a grande revolução. Eu fiz a grande rebelião minha. A minha rebelião foi total. Eu fiz uma revolução que eu rompi, eu fiz a minha revolução hippie. Na década de 80, eu terminei a minha universidade. Quando eu terminei a minha universidade, né, eu fiz a minha grande revolução hippie. Eu larguei o emprego, que eu dava aula em cursinho, eu era professor de cursinho. Tá? Eu larguei o mestrado que eu estava fazendo no Unicamp e fiquei somente com o meu espaço holístico. Eu tinha um espaço que eu dava aula de Tai Chi, Yoga e espiritualidade. Só. E até hoje eu nunca mais voltei a servir o sistema. Todo o meu trabalho, meu ganha-pão é alternativo. Ou seja, é uma rebelião para buscar a mim mesmo, buscar o meu ser. Eu rompi com o sistema. Porque se eu fico fazendo mestrado, doutorado, isso, eu estava lá que nem um louco nos livros e seguindo as regras que o sistema impôs para mim. Você tem que fazer isso, porque é isso que o Brasil precisa. Mas eu quero estudar astronomia, não tem astronomia no Brasil, pode esquecer. Como? Não tem, você não vai, para quê? Não dá dinheiro, não dá nada. Ninguém investia em astronomia, astrofísica, ninguém investia nesse conhecimento aqui no Brasil, de jeito nenhum. Você tem uma ideia, o Brasil não tem nenhum observatório decente que preste. Você está entendendo? Que faça um trabalho real? Entendeu? Então eu falei, não tem lugar para mim. Eu falei, não tem lugar para mim. Essa sociedade não tem lugar para mim. E aí eu já dava aula de Tai Chi, já dava aula de Yoga, minha vida sempre foi essa busca espiritual, sempre fui médium, sensitivo. Foi um pano para me sentar e falar, vou fazer a revolução. Não vou mais servir o sistema e vou em busca da luz. E até hoje, o meu trabalho, todos que me conhecem, sabe, todos esses longos anos de trabalho, é levar esse tipo de conhecimento, esse tipo de despertar às pessoas. Mostrar às pessoas que elas estão neste mundo de passagem. Que elas vieram a este planeta, reencarnaram neste mundo para viver uma experiência para a sua consciência. E a coisa mais importante é ela acordar para essa realidade. Ou seja, elas voltarem e ouvir o que os grandes mestres tiveram sempre a dizer. Que os grandes mestres sempre foram rebeldes. Vamos ver Jesus. Vamos ver Jesus, o grande avatar da humanidade. Foi ou não foi o maior de todos os rebeldes? Pergunte se Jesus trabalhava num banco. Se Jesus trabalhava para Herodes, era soldado de Herodes. Se Jesus resolveu ser... Você está entendendo? Você pode notar que quando Jesus chegou, que tem a história dele, que ele vai pregar mesmo, ninguém conhece a história pretérita, mas aquele momento de pregação dele, dos 30 aos 33, ele chega e ele é totalmente contra os modelos sociais estabelecidos. Ele é contra a religião estabelecida, né, na Judéia, por Herodes, né, e ele é contra a implantação romana, a consciência do governo romano. E ele vem mostrar para o povo uma boa nova, uma nova revolução, uma nova consciência. Mostrar para as pessoas o quê? Que o reino delas não é desse mundo. Que elas não são deste mundo, que elas estão aqui de passagem. Fala do reino de Deus, o reino dos céus. Ele vai falar sobre essa transcendência, sobre o despertar da consciência, do teu espírito. É isso que Jesus veio ensinar. Vamos ver o que Buda veio ensinar então? Que o grande Siddhartha Gautama, o Buda, o que o Buda fez? Ele era um príncipe, certo? Ele era... O pai dele era um rei de um feudo na região lá, tal. Primeira coisa que ele fez foi abandonar o palácio. Ele fez a grande revolução, ele abandonou tudo para ir em busca da luz. E quando ele conquista essa iluminação, o que ele faz? Ele volta para trabalhar com o pai dele, volta para reinar, volta para fazer um ministério, fazer parte do governo. Ele se torna um dos maiores rebeldes, um dos maiores anarquistas sociais.
Porque ele vai levar ao mundo exatamente a mesma coisa que Jesus levou. A consciência de que você tem que voltar para dentro, que você tem que tomar consciência, você tem que encontrar a verdade. A grande verdade. Não essa programação ilusória que a ciência faz todos os dias, que a política faz todos os dias em nossas cabeças através da televisão. Você liga a novela é um retrato da sociedade, né? Ela é muito legal porque ela é muito, principalmente a novela das 8. Você vê qual que é o problema do dia a dia daquela menina. Ou é o namoradinho dela, ou é porque ela é pobre, porque ela é o trabalho, ou é porque é rica demais, não sabe o que fazer na vida. Sabe? Então você vê os conflitos sociais ali, não tem espiritualidade nenhuma. Ou seja, o espírito está morto. A vida cotidiana das pessoas é viver aquela muquifa social. E o que atrai os jovens? Vamos ver esse festival de rock. 100 mil pessoas por dia, cara, num festival de rock. Pô, ouviu o nego tocando e falando abobrinha. Porque nós não temos mais aqueles grandes caras que criam uma revolução através da música. Que movimentam uma cultura através da música. Para isso, o jovem é rebelde, né? Para encher a cara de droga, se matar e beber, ele é rebelde. Mas não sabe para onde ir. O jovem, ele adora a rebeldia. Ele adora não ser igual. É por isso que você não consegue tirar um homem drogado da droga. Sabe? Por causa do seguinte, veja bem. Eu sei disso porque eu estudo muito esse lance, né? A minha namorada, ela é psicóloga, ela trabalha com uma clínica de drogados, sempre está lá pesquisando. Então, o que o drogado fala para você? Eu vou sair da droga, por quê? O que vocês têm para me oferecer? O que você tem para oferecer para o cara? Vai voltar para trabalhar? Vai voltar a ser androide, a ser escravo? Porque o normal não, você precisa largar da droga, você precisa trabalhar, você precisa fazer alguma coisa, você precisa estudar, é isso que sua mãe e teu pai vai te oferecer. Mas isso para ele é uma merda, ele sempre detestou escola, detestou isso, ele quer. A droga levou ele num estado alterado, ele fica eufórico, ele entra numa coisa que é o que ele sempre quis, o que ele sempre procurou. Por isso que ele não larga, porque a droga é muito bom. O cara só larga da droga quando ele quer largar da droga. Mas, para você largar da droga, você tem que ter uma coisa melhor. O que você tem de melhor para oferecer para ele? No fundo, a gente sabe que não tem. A sociedade não tem uma coisa melhor para oferecer para o cara. Agora, a maioria dos caras, quando consegue largar da droga, a estatística é, de cada 10 drogados, somente 2 se recuperam. Essa é a estatística, de cada 10, 2 se recuperam. Então, 80% não se recuperam. Tá? Porque eles não querem sair dessa situação. Você pode deixar ele na clínica 1 ano, 2 anos, viu? O que tirou da clínica vai lá e vai consumir droga de novo. Porque ele volta para a sociedade, não tem nada que ele quer. Vai trabalhar? Vai ser escravo? Vai ser androide? Ele não quer isso. Mas nós não temos nada a oferecer. Agora, esses 2% que conseguem sair, vamos analisar eles. Geralmente pela religião, ou ele vira crente, vira pastor, não sei o quê, ou vai, sabe? Ele cria uma outra coisa, ele se apega a uma outra coisa que substitui aquela droga, aquele estado. Então ele tem uma convicção, por exemplo, que está crescendo, que está indo buscando algo. Aí ele se liberta. Porque ele se quer que a droga, a gente sabe que a droga é um veneno. A droga destrói o ser, destrói a biologia do ser, o corpo. E eu não defendo a droga como saída. Não, a saída é a espiritualidade. Nós vamos ver que nós devemos ser rebeldes sim, que nós temos que ser rebeldes. Nós temos que ser igual a Jesus, temos que ser igual a Buda, nós temos que romper com esses valores. E canalizar nosso potencial, nossa energia, nossa força para essa grande descoberta, para esse autoconhecimento, para descobrir exatamente aquilo que Jesus queria ensinar, aquilo que Buda queria ensinar, é seguir a luz dos grandes mestres. Essa é a grande charada. Se nós não fizermos isso, você vai continuar na programação do Android, acordar todos os dias de manhã, ir lá trabalhar, e achando que está fazendo algo muito importante para a sociedade. Acreditando que está fazendo algo muito importante para a sociedade. Aí um amigo meu chegou assim para mim, mas Laércio, você não acha que meu trabalho é importante na sociedade? O que você é? Sou médico. Oh, grande importância, tem uma importância muito grande. Você conserta máquinas.
Você conserta androides. Você percebeu que você conserta androides? Para voltar a trabalhar na segunda-feira? Se o cara fica doente, ele não vai trabalhar, a indústria manda para o médico. O mais rápido possível, vamos recuperar esse cara aí para voltar a ser um androide. Grande trabalho que você faz, eu acho. Agora, o que você deveria ter, isso não significa que o seu trabalho não é importante para a sociedade. Claro que é. A medicina, o médico é importante, claro que é. Mas agora nós temos que ter um médico diferente. Nós temos que ter um médico extremamente consciente de sua alma, de seu espírito, de teu ser. É como o André Luiz que morreu. André Luiz não era médico? Vamos ver o Nosso Lar, o filme Nosso Lar. Ele era um médico, certo? Aquele médico tradicional que nem olha para a tua cara quando dá consulta. Todos vocês acho que já viram um assim. Já foram, principalmente se você for ser atendido pelo SUS. Né? Vocês sabiam que, tecnicamente, uma consulta para o SUS não pode demorar mais que 15 minutos? Não. Você sabia que um consultório pediátrico pelo SUS só tem uma cadeira? Ou não sabia? Você entra no consultório pediatra, não pode ter duas cadeiras, porque se a mulher sentar, se a mãe do filho sentar, demora mais a consulta. Então a mãe fica em pé e o filho fica sentado, o que está doente fica ali sentado e o médico. A mãe fica em pé, sabia disso? Não tem duas cadeiras, é técnica. E ele olha na sua cara, o que você tem? Nem embora, nem examina, não, toma esse remedinho aqui, vai para cá. Ou seja, o médico virou um puta do androide. O trabalho dele é um trabalho de androide. Ele não vê o ser humano que está ali, ele não vê a alma humana que está ali. Certo? Pra vocês terem uma ideia, eu vou contar uma história real que aconteceu ligada à medicina. Eu quando fazia colégio técnico, em Limeira, colégio, colegial, eu fazia à noite, no turno. E eu trabalhava de dia no posto do INPS de acidente do trabalho. Então eu ficava ali na parte burocrática só ali, sabe? Tá, é o meu dinheiro, ganhar pão para me sobreviver. Eu lembro, e o hospital ficava a 100 metros do meu posto. Então os acidentados, né? Eu tinha que dar aquela ficha de acidente do trabalho, para ele ficar em casa, certo? O cara foi acidentado, para ele receber, aquela coisa toda. Um belo dia, chega um cara, presta bem atenção. Do campo, ele trabalhava na roça, ele com o podão, ele cortou a perna. Ele fez um talo na perna, assim, gente. Que coisa mais. Ele foi no hospital, quando ele chegou no hospital para ser atendido pelo SUS, ele esqueceu a carteira de identidade. Sabe o que a atendente e a mulher fez ele fazer? Fez ele até o NPS, porque nós tínhamos que resolver o problema que ela não podia atender sem documento. O cara foi lá todo sangrando, com a perna sangrando, na minha frente, lá, moço, o problema é o seguinte, o que eu faço? Fui no hospital. Aquele dia eu saí, eu dei um esporro no hospital, eu levei o cara lá, falei, escuta aqui, quem é a moça que está aqui? Quem é essa que está aqui? Por que você não? Porque não tem documento. Se sua mãe viesse aqui com a perna arrebentada sem documento, você ia atender ela ou você ia mandar para o NPS? Se for tua mãe. O ser humano em primeiro lugar, papel e documento a gente resolve depois. Quantas vezes eu não brigava com o médico não atendia o cara. O cara não levava o documento, aquela fichinha, não volta no NPS que eu não vou atender você. Eu chegava, doutor, escuta aqui. Por que você não atendeu o rapaz aqui? Mas não está com o documento em dia. Mas escuta aqui, o senhor é médico ou o senhor é burocrata? O seu serviço, doutor, e eu meti a boca no doutor, seu serviço é atender o cara e cuidar do cara. Papel o senhor deixa comigo. Porque não pode. O que eu falei? O que? Cuida do cara. Faz o senhor, cuida do cara. O cara que está doente, o senhor precisa cuidar dele. O senhor precisa aprender a ser ser humano, cara. Se fosse o teu pai que estivesse aqui, eu queria ver se ele mandar no NPS lá para ser atendido. Se o senhor ia atender, eu não ia. Então, todas as pessoas que entrar aqui, encara como se fosse seu pai. Ou como se fosse seu filho. Queria ver a sua postura, que se for diferente, não é? Atendente, né? O atendente não podia nem me ver, né? Porque eu chegava e metia a boca mesmo, né? As pessoas são todas androides. Elas dão muito mais valor para um pedaço de papel, para um documento, do que atender o cara. É o que vocês viram na televisão essa semana, né? O cara ficou no hospital do Rio, né? Arrebentado, traumatizado no crânio, ninguém queria atender o cara. Não tem vaga, não tem jeito. Vai para outro. Se vire, o problema não é meu. Saca? Se você depender de um hospital, de um médico, você está lascado. E não adianta ter plano de saúde, não, que isso é tudo uma enganação. Tudo uma enganação. Tudo uma enrolação.
Hoje em dia os planos estão tão lotados que atendem você do mesmo jeito que o NPS. Você está entendendo? Eu estava com um amigo em casa esses dias, faz mais ou menos uns 15 dias, ele tem plano de saúde, tá? Nem vou falar o plano de saúde aqui, que é contra a lei. O cara deu uma queda, ele já tem cirurgia, ponte safena, o cara fez várias pontes safena. Então deu uma queda de pressão no cara, que a pressão dele, nem o meu medidor media a pressão do cara. O cara estava na branca. Peguei o cara, meti no carro e levei ele no hospital, porque ele tem plano de saúde. Deixei ele no PS, no pronto-socorro, certo? Falei, e a enfermeira veio, pegou ele, botou numa cadeira de roda, falou, olha, ele está mal, cara, tem dele que ele está mal. A pressão dele está zero, não pode deixar. Eu peguei o carro e fui estacionar. Quando eu volto, ela falou assim, ó, você vai lá fazendo a ficha dele e tal. Eu falei, não, pode deixar que eu vou lá fazer a ficha. Eu crente que o meu amigo tinha sido pego e levaram diretamente para a UTI. Diretamente para o Quando eu chego lá, para fazer o documento, ele na cadeira de roda, lá quase morrendo, né? Esperando, moça, eu trouxe aqui, disse que eu tenho que fazer a ficha, primeiro, para depois ser atendido. Meu caro, a médica, tinha uma médica que fazia triagem lá, ela estava atendendo o cara, eu já cheguei, abri a sala da médica, falei, escuta aqui, a senhora que é médica que responde, fala, é só que o senhor quer aqui, que o senhor não pode entrar aqui. Eu falei, posso entrar assim, você está vendo o cara morrendo aqui? O cara está morrendo. Mas é prioridade, eu deixei ele lá no pronto-socorro, ele tinha que estar na UTI, a pressão dele está zero, ele vai dar uma parada cardíaca, uma parada respiratória, ele vai morrer aqui, a culpa é da senhora, o processo é a senhora, porque você falta de atendimento, você não atendeu, plano de saúde, o cara está pagando, não quero saber, porra, eu deixei lá, eu falei assim, eu deixei ele lá para a enfermeira, eu deixei lá no PS, para ser atendido direto, não é para vir aqui, para fazer ficha. Pô, o cara vai morrer. Não. Aí ela saiu, ela largou, presta atenção, o que ela fez? Ela viu que eu ficava, moço, o senhor tem que ficar calmo. Eu falei, não, se fosse teu pai que estivesse aqui, você não estava assim. Eu falei, se fosse teu pai, quero ver se você ia deixar seu pai sentar na cadeira com a pressão. Ela foi medir a pressão, nossa, né, nem conseguiu medir, falou, puta, meu, tá mal, meu, olha, leva direto. E levou direto o cara na UTI, aí foi atendido. Meu, que raio de hospital é esse? A primeira coisa que o hospital tem que ter, o paciente chega, tem que ter um médico ali, ou um enfermeiro padrão, não é esses auxiliares de enfermagem. Olha o caso, esse caso é grave mesmo, leva para lá. Não tem, cara, não tem. Você chega lá, só tem burocrata para atender você, para fazer a ficha, cara. O médico está enfiado numa sala, nem vê a tua cara. O cara morrendo ali. E não adianta, às vezes você entra na ambulância, cara, como esse cara, ele entrou com a ambulância, tal, matando o cara, ninguém atendia o cara. Então eu estou falando isso, né? A gente às vezes desabafa essa energia, por quê? Porque as pessoas são robôs, elas são androides, elas não veem a alma, não veem o ser, o espírito que está ali. Elas foram androidizadas, os médicos foram androidizados, foram robotizados, trabalham como robôs, trabalham com aqueles plantão de 3 dias, né, direto, 24 horas sem dormir. Então não pode mais ser assim. Nós precisamos fazer essa grande revolução. E você tem que ser um rebelde, você tem que ter a coragem, você tem que ter a rebeldia do jovem da década de 60, que não tinha coragem de chutar o pau da barraca, largar a família, largar pai e mãe, que enchia o saco, né? E eu quero que vocês assistam esse filme Hair, porque vocês vão ver que um dos hippies, ele volta para a casa dele, para conversar com a mãe e com o pai, e você vai ver o pai, corta esse cabelo, onde você viu, vai trabalhar, e vai, tentando catar ele e mandar ele voltar no sistema. Essa contracultura é legal porque você vai ver o discurso do pai. Que o pai é um androidão, chefe, ele não sabe viver de outro jeito. Ele viveu escravo a vida inteira trabalhando numa indústria para sustentar a família e ele quer que o filho dele seja igual. Porque ele não sabe, ele não tem uma consciência para oferecer uma outra coisa. Entendeu? E quando você entra numa universidade, você acha que sua vida vai ser uma maravilha, eu vou me formar. Aqui é pior. Aqui é pior. A forma como os professores te tratam, a forma como você é tratado, a forma como o conhecimento é discutido. Eu que trabalho na física, eu sei que a física é assim, os físicos são quadrados pra caramba, eles não conseguem enxergar do lado, eles só veem aquela fórmula. Hoje em dia saiu uma reportagem, né, que isso, se for verdade, vai revolucionar a física, vai derrubar o alicerce da física, assim, ó. Os caras descobriram que o neutrino viaja do lado superior da luz. Mediram o lado do neutrino. E por quê? A velocidade da luz sempre foi a barreira einsteiniana, né? Sempre foi o alicerce da física moderna. Se isso cair, nós temos que cortar, começar tudo de novo. Entendeu?
Mas o pessoal está achando, não, os tradicionais. Não, certamente eles estão errados. Erro na medida, erro naquilo, porque não pode romper essa barreira, não pode. É lei. Então, os caras estão tão quadrados que não dão nem a possibilidade de. E para o espírito, então, você acha que o físico tradicional dá oportunidade para a existência do espírito? Porque a própria existência do espírito quebra o alicerce da física. Disco voador, então, ET. Se você admitir que o extraterrestre existe, que o disco voador existe, ele está aqui visitando e pousando, para o físico tradicional, como é que esse cara viajou de uma estrela para cá? Como é que ele rompeu? Ele demorou 20 anos, 30 anos, 100 mil anos para chegar aqui? Mesmo que a velocidade da luz não dá para atingir as matérias. Então, ele pensa no ET material, ele não consegue entender que existe uma outra dimensão da realidade, ele não consegue existir, que existe espíritos e tudo mais. Da mesma forma, voltando à questão que a gente não discutiu, que eu só lembrei, do filme Nosso Lar, onde o André Luiz é um médico tradicional, androide, atende daquele jeito, sem carinho, sem amor pelas pessoas, morre de câncer no estômago, porque ele bebia muito, sabe, aquela coisa, ele morreu, né, de câncer e ficou lá no umbral se arrebentando com aquele corpo tudo destruído, né, aquele corpo astral, porque ele carrega no corpo astral as deficiências do corpo físico, que fica envolvido com aquela doença, fica envolvido com aquela energia do sofrimento, impregnado no campo áurico. Então ele fica um tempo, até que ele é resgatado. Quando ele vai para a cidade do Nosso Lar, o plano mais superior, ele vai para um hospital, onde ele é tratado com puta de um amor, olha, com puta de um carinho, certo? Tal. E quando ele sai, fala, então eu fiquei bom, ele falou, não, agora eu quero ajudar, eu sou médico. Quando ele fala, eu sou um médico, os caras olham para a cara dele e falam, grande coisa, ser médico lá. Você podia entender lá de alguma coisa, mas aqui você não entende nada. Você vai ter que aprender tudo de novo. Eu acredito no seguinte, nós temos que ser humildes o suficiente para começar a aprender tudo de novo. Mesmo que você seja um engenheiro, mesmo que você seja um médico, mesmo que você seja um doutor, não sei em quê, mas quando você volta para o espírito, você não sabe de nada. Parece que deu um branco. Nós estamos no início dessa jornada. E para voltar para o espírito, nós temos que fazer essa revolução, porque nós temos que dar um tempo, né, para o nosso espírito. Se nós trabalharmos 12 horas por dia para servir o sistema, que tempo que sobra para a gente voltar para dentro? E outra, e quando sobra o tempo, você está tão cansado, você está tão esgotado. O cara vai meditar, vai fazer um exercício, ele está... dorme. Quantas vezes eu vou dar meditação, cara? O cara trabalhou o dia inteiro, está num bagaço desgraçado, cara. Ele não tem energia para jogar na luz, na espiritualidade. É aquela velha história de Jesus. Jesus era um grande anarquista e sempre provocou as pessoas para essa anarquia, para essa rebeldia. É aquela velha história, diz que a história conta que Jesus estava dando aquele discurso famoso, aqueles discursos maravilhosos que ele dava, né? Aquela palavra que sensibilizava no fundo da alma quem ouvisse. Aí diz que quando ele acaba o discurso, vem um comerciante muito rico da cidade que estava ouvindo o discurso, falou, mestre, o que devo fazer para segui-lo? Como Jesus Cristo enxergava essa coisa de um outro ângulo, sabia quem era androide e quem era rebelde, falou, para você me seguir, você tem que ser um rebelde. Faça o seguinte, venda todos os seus bens, doe aos pobres e me siga. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que o movimento hippie da década de 60, ele fez sucesso com os jovens? Porque o jovem, ele não tinha posses, ele não tinha nada. Então era muito fácil você se libertar. Agora o velho que é dono de uma casa, dono de uma empresa, dono de não sei do que, dono de uma lanchonete, dono de um comércio, de um restaurante, como é que eu vou largar? Quem vai tomar conta do meu lanchonete? Quem vai tomar conta do meu serviço? Quem vai tomar conta do meu negócio? Ele está atrelado, isso a gente chama de teias kármicas atáveis. Você se atou, você criou o seu karma, você se prendeu, você não tem como se libertar. Aí a história conta, essa história de Jesus, né? Que o cara virou as costas, foi sair de fininho e foi embora. Aí Jesus fala para os discípulos, é mais fácil um camelo passar por buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Porque o rico tem que administrar as suas posses, suas propriedades. Ele não vai ter tempo para a espiritualidade. E Jesus já jogou duro com o cara, né? Você quer me seguir mesmo? Você tem certeza que você quer seguir? Para me seguir só tem um jeito. Você não pode servir a dois deuses. Você não pode servir a César e a mim. Você tem que se libertar de tudo isso que te prende. Porque Jesus sabia qual era o diagnóstico. Ele sabe qual é o grande problema da humanidade, da civilização. Por que que você não acorda para a luz? Por que que você não é um médium? Por que que você não é um paranormal? Por que que você não conversa com os espíritos? Simplesmente porque você nunca se dedicou a isso. Você nunca se preparou para isso. Você nunca levou isso a sério. Agora, o seu trabalho você leva a sério, né? 5 horas da manhã você está acordado, não está? E pega o ônibus, 2 horas de manhã, vai lá trabalhar e volta para casa. Por que você não faz o mesmo empenho para a espiritualidade? Acorda 5 horas da manhã para praticar a espiritualidade. Por que você não faz isso? Porque para trabalhar você faz isso. Porque nós temos valores incrustados em nossa consciência, ditados pela regra social. Nós precisamos acordar para fazer essa revolução. Né? Eu falo muito isso para as pessoas, sabe? As pessoas precisam acordar. E o problema maior, quando essas pessoas morrem. Eu tinha um vizinho, né? Minha idade praticamente, amigos de infância. Ficava todo dia à tarde, a gente sentava na calçada junto para conversar. E agora, recentemente, quando eu era criança, não agora. Mas era um indivíduo que não tinha espiritualidade nenhuma. O negócio dele era, carro bonito, comprei isso aqui, olha, vou comprar um carro, vou vender. Nunca entrou na minha casa para assistir uma palestra minha. Vizinho de parede. Nem sabia o que eu falava. E sentava para conversar abobrinha comigo, coisas normais. Esse rapaz, há 1 ano atrás, a irmã dele morreu de câncer. E ele começou a pegar uma leucemia. De uma hora para outra, leucemia. Ele fala assim, eu não quero morrer. E eu falava para ele, eu via que ele estava indo embora. Os espíritos já tinham dado a ficha. Ele vai embora. E começou a definhar. Até que um belo dia, foi para tudo quanto é especialista, tudo quanto é médico. Até que um belo dia, você sabe que o cara que tem leucemia, geralmente ele não morre de leucemia, sabia disso? Ele não morre de leucemia. Ele morre exatamente como se morreu, muitos morreram. Esse cara, o José de Alencar, morreu do mesmo jeito. Ele morreu de problemas pulmonares. Pneumonia. Por quê? Porque o cara, para combater a leucemia, ele injeta um veneno no cara, um remédio, que chama quimioterapia. A quimioterapia, ela detona o seu sistema imunológico. Ela diminui o avanço da leucemia, mas detona o seu sistema imunológico. Aí o cara pega uma pneumonia e morre de pneumonia. Foi o que esse meu amigo morreu de pneumonia. Chegava no hospital, disse que ele acordava nessa última fase dele, né? Que ele foi internado, ficou 30 dias internado para depois falecer. Ele falava para o médico, poxa, não deixa eu morrer. Como se a morte fosse o maior de todos os castigos. As pessoas não entendem que a morte é uma grande libertação. Porque viveu a vida inteira longe da espiritualidade. Longe dessa consciência. Agora quando morre, do outro lado, é aquele choque. E agora, o que eu faço? Para onde é que eu vou? Todo atrelado e apegado às coisas desse mundo. Se você fosse que nem um hippie, o hippie não está nem aí. Se ele morresse, vou embora agora, tchau, benção. Vou fazer essa grande aventura, essa grande viagem. Na verdade, nós temos que olhar as coisas materiais, não que elas não são importantes, mas nós temos que usá-las para o nosso crescimento. E não deixar que as coisas materiais nos usem e nos escravizem. Um carro só é importante para nos transportar. Ele não pode ser aquela coisa de exibição, olha que carrão, cara. Então, se nós focarmos no verdadeiro valor da nossa passagem pela Terra e termos a verdadeira consciência que nós estamos de passagem aqui, não importa, você vai morrer. Não importa quem você seja, o que você tenha feito, o que você possa fazer, você vai morrer. Porque nenhum de nós é deste mundo.
Nós viemos para uma jornada, e a jornada de todos terminará. Agora fica muito mais fácil se você estiver consciente disso. E quando você estiver próximo à sua passagem, você tirar de letra, né? Pô, que legal. Os meus amigos, já vai preparando o time de futebol que eu estou chegando. Sabe aquela coisa? Mais alegre, mais feliz. Não vai ficar chorando em velório. Você está entendendo? Porque na verdade o indivíduo se libertou. Nós é que estamos nessa escravidão, nessas trevas profundas, escravos dessa sociedade de consumo. Aí o Raul Seixas faz essa música, né, na época da década de 60, né, que Raul era desse movimento hippie. Ele escreveu aquela música Metamorfose Ambulante. Ó, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, esse ser que cresceu o cabelo, botou uma calça, né, aquela coisa toda, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ser aquela pessoa igual, trabalhando como androide todos os dias. Né? E a música mais famosa dele é Ouro de Tolo. Ouro de Tolo. É aquela música, eu devia estar contente porque tenho um emprego, sou um dito cidadão responsável e ganho mais de 5 mil cruzeiros por mês. Ele canta desse jeito ainda. Eu devia. Ele canta depressivo. A ideia é cantar em depressão, certo? Por isso que ele não canta de forma alegre. Ele já canta, ele já chega assim na música. Você viu, houve uma homenagem ao Raul Seixas feito pela Multishow, pelo canal Multishow, vocês viram? Várias bandas e cantores vêm cantar músicas do Raul. Chama O Baú do Raul. Vocês procurem, é um DVD. Aí vocês vão ver um cara que vai cantar essa música, ele chama Baia. Cara, ele entra, olha como é que ele vai entrar. Ele vai entrar de terno, gravata e uma bolsinha e uma malinha. Tipo um cara que trabalha no banco, tudo assim. Ele entra assim, com aquela bolsinha desse jeito assim, super reprimido. A banda começa a tocar, ele começa. Eu devia estar contente porque tenho um emprego, sou um dito cidadão responsável e ganho mais de 5 mil cruzeiros por mês. Aí vai, como o Raul, né? Aí vai indo. Aí, você sabe que a última frase da música é assim, eu é que nem eu me sento no trono de um apartamento, com a boca escancarada, esperando a morte. Ele vai tirando a gravata, tira o paletó, rasga o paletó, joga a bolsa para a plateia, fica, sabe? E termina a música assim. Que ele vai fazendo a revolução, né? Eu que não me sento nessa banca. Né? Ou seja, essa música do Raul, Ouro de Tolo. Ou seja, o que é o ouro do tolo? É esse dinheiro, esse seu emprego, essa sociedade. Pega a letra, eu tenho um show, eu faço um show, assim, eu e meus amigos músicos, nós fazemos um show, né, chamado O Lado Oculto Esotérico das Músicas de Raul Seixas, onde nós pegamos uma música e interpretamos a letra, tocamos e interpretamos a letra, falando dessa coisa, dessa revolução da década de 60. Então é muito legal a gente discutir as ideias do Raul, qual era a proposta. E qual que é o erro dele também, que foi para as drogas, não tinha para onde ir, entrou nesse colapso. Né? Você está entendendo? Por isso que eu vou dar essa outra palestra, né, falando que o Raul estava certo. Porque o Raul é o cara que fez a rebelião, que fez o processo todo. É isso que nós devemos ter coragem de fazer. Até criar a sociedade alternativa. Toda a proposta deles. Sabe que eles foram expulsos do país por querer criar essa sociedade alternativa, né? A polícia, o DOPS caiu de pau em cima dele. O que é que essa sociedade é comunista? Tudo comunista. Expulsar, todo mundo vai. E se fica, é morto. Se fica, é morto. Entendeu? Então, hoje não. Hoje nós temos muito mais liberdade para criar essas comunidades, para discutir essas ideias, para fazer as revoluções de uma forma muito mais ampla. O mundo está numa outra concepção. Então nós temos essa liberdade, temos essa capacidade de fazer essa tomada de consciência. Só que a gente não pode ter medo de fazer essa revolução. Porque você vai estar associando uma das forças mais poderosas do universo. Você vai estar associando a luz. Você está abandonando as trevas, a escravidão deste mundo da matéria, das empresas, das indústrias, dos bancos, dos seus rótulos, das suas máscaras, para ir de encontro e se conectar com as verdadeiras forças da luz, aquelas que têm o verdadeiro poder no universo. Então não tenho medo de fazer essa revolução, não tenho medo de fazer essa rebeldia, essa transformação, porque você vai estar amparado por forças muito poderosas. Mas você vai ter que provar que é isso que você quer. Ok? Pensem muito bem nisso que a gente está conversando aqui. Você que está me ouvindo em casa, assistindo essa palestra através dos vídeos, dos DVDs.
Pensa que você vai criar uma maneira particular de começar a fazer essa transformação, de começar a fazer essa revolução. Seja um rebelde. Você vai ver que quando você, após a morte, você vai ver o quanto que você ganhou com essa sua rebeldia. Porque quando você morre nas trevas, é doloroso a nossa jornada do outro lado. Porque você olha, depois você vai fazer uma avaliação da sua jornada, você fala, puta, como eu fui burro, como eu me deixei escravizar. Vocês sabem que existe uma coisa muito interessante, né? Vocês sabem que não existem escravos, só existem pessoas que se deixam escravizar. Quando os portugueses chegaram ao Brasil aqui, os europeus chegaram ao Brasil, por que tiveram que importar escravos da África? Nos Estados Unidos a mesma coisa. Por que não escravizaram o índio americano? Por que eles não escravizaram o índio brasileiro, que era tão selvagem quanto o índio o africano? Simplesmente porque o índio americano preferia se suicidar a ser escravo de um americano qualquer. Ou o índio brasileiro, a mesma coisa, eu sou guerreiro, escravo teu, servir, trabalhar, me curvar diante de você, prefiro a morte. Você vê o índio americano, aquela honra que eles tinham, né? Aquela força, aquela coisa, morro na guerra, mas não me escravizo, não me curvo a você. Você viu, louco? Mas aquelas pessoas, pelo medo, pela opressão, pela dor, se deixavam escravizar, aí se curvavam, né? Tomavam chicotado e ficavam lá. Aí é óbvio, né, que a sociedade vai usar você mesmo, né? Vai escravizar você. Nunca se esqueçam que vocês são escravos idênticos. Vocês se curvam todos os dias ao seu patrão, ao sistema. Não, tudo bem. E vai trabalhar todos os dias. Comecem a pensar, vocês vão ver se a gente está com a razão ou não está com a razão. Se nós somos ou não somos escravos, porque permitimos ser esse escravo. Permitimos que nossos patrões, que nosso sistema ideológico político nos manipulasse e nos escravizasse com profundidade. Seja um rebelde, mas um rebelde da luz. Um rebelde que cria essa rebelião, mas vá em direção à luz. Vá em direção à descoberta de seu espírito. Ok? É isso aí. Namastê, muita paz e até um próximo encontro.